Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula de Moodle. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre a opção Snapping do Moodle, que é uma opção que possibilita um pouco de precisão ao mover ou criar os nossos modelos, a nossa geometria. Eu vou criar dois cubos aqui, apenas para a gente estudar como que funciona o snapping no Moodle. Bom, nesse botão do lado do workplane, aqui entre o workplane e o botão fall off, a gente apenas ligamos ou desligamos o snap. Além de ligar ou desligar o snap, nós precisamos configurar o que será tido como snap. Qual será o modo de snapping, né? Nós temos o snapping para o grid, para o pivô, para uma geometria, e esses três snapping aqui, vertex, edge e polygon, é a mesma coisa que na geometria. Na geometria, se você ativar o snap geometry, aqui embaixo você tem um modo, o vertex. Se eu colocar aqui snapping mode em vertex, é a mesma coisa que eu deixar em geometry e aqui embaixo configurar para vertex. Ok? Ele só tem um acesso rápido aqui para edge, model, vertex, edge ou polygon, mas eu poderia deixar em geometry e alterar aqui para polygon ou para edge ou para vertex, enfim. Aqui embaixo você tem a configuração de qual vai ser o tipo de snapping padrão quando a gente ligar ele aqui. Lembra que eu falei que aqui você só liga, você tem que alterar, escolher qual tipo de snap que ele vai ter aqui. Você pode escolher aqui qual vai ser o seu snap favorito, o seu snap padrão, para que aí, quando você ativar o snapping aqui, ele já ative aquele snap que você deixou predeterminado aqui como padrão. Ok? Tem como você deixar o último selecionado, né, esse last selected, ou seja, o último que você veio aqui utilizou. Quando você ligar o snap, ele vai utilizar aquele. Bom, vamos ver cada um desses aqui. O grid, por exemplo. O grid ele vai dar snap nesses retângulos, nesses quadrados do nosso grid. Então, por exemplo, na hora de criar uma nova geometria, como eu escolhi aqui para criar um cubo, habilitando o snap to grid, eu só vou conseguir criar o cubo no meu grid, respeitando os espaçamentos do meu grid. Tá vendo que ele dá esses pulinhos? Tanto não só o meu grid ele fica só nesse plano, mas não é porque meu grid está só nesse plano que quando eu subir meu cubo para cima ele também não vai respeitar. É como se tivesse um grid para cima também. Olha só, o final do meu cubo ele está bem na linha do grid aqui, ó. Eu só consigo de linha em linha, de quadrado em quadrado. Está vendo? Ou no caso, se eu fosse mover essa geometria e habilitasse o snapping to grid, ele também só ia mover de grid em grid. Aqui não está ficando, como é que eu posso dizer, não está ficando rentinho com a linha, porque o meu modelo ele já havia sido criado nessa posição. Quando eu criei ele, eu não estava com o snap ativado, ele criou livremente, então ele não ficou na linha do grid. Agora quando eu mover ele, não é que ele vai mover para a linha do grid, mas ele vai mover, no caso aqui o meu grid está com um espaçamento de 20 centímetros. Estão vendo aqui embaixo? Então ele só vai mover de 20 em 20 centímetros, que é o espaçamento do meu cubo, do meu grid. Deixa eu ligar novamente aqui. Ele só vai mover de 20 em 20 centímetros. Vocês podem verificar por aqui, ó, que ele está movendo só de 20 em 20 centímetros. 7,5, 20, 27,5, 47,5, que é o espaçamento do meu grid. Aqui, ó, o grid ele se adapta conforme o zoom que você dá. Aqui o meu grid está com 50 centímetros.
Então ele só vai andar de 50 centímetros. Ou seja, eu estou usando o grid como o meu snap, certo? Tanto para você mover objetos como para criar objetos, o snap é um recurso que é utilizado para as duas coisas. Esse 2D snap, esse use fixed grid aqui, bom, esse use fixed grid, lembra que eu dei o zoom aqui e mudou o grid aqui? Se eu habilitar o fixed grid, eu quero que meu grid tenha 20 centímetros. Não importa o zoom que eu dê, ele vai dar o snap de 20 em 20 centímetros, porque eu fixei o meu grid. Então vai depender do zoom que eu der ali na minha viewport. Tá? O pivô, ele vai dar snap para o pivô. Deixa eu ligar aqui a visualização do pivô para a gente ver onde que estão os pivôs. Bom, o meu pivô está aqui. Eu vou criar um novo item para a gente ter um outro objeto aqui. Bom, eu tenho 2 itens agora. Eu vou apagar para não ficar muita coisa. Eu vou apagar esses outros cubos aqui, deixar só um cubo em cada item. Então tá, eu tenho esse cubo aqui onde o pivô dele é esse aqui, esse cubo onde o pivô dele é esse aqui. Com o snap para o pivô, ele vai fixar ali no pivô. Quando você está fazendo o movimento, não é porque está com o snap habilitado para o pivô que eu não vou conseguir colocar o meu cubo em outro lugar. Eu consigo mover, mas a hora que chega perto do pivô, ele meio que agarra ali. Essa aderência que ele dá ali, que é o snap, para você ter essa precisão. Se eu quisesse mover esse cubo para o pivô desse cubo, ele te dá essa aderência onde você consegue colocar precisamente ali. O pivô para geometria, você vai dar snap na geometria, não no grid ou no pivô, mas na geometria, sendo que você pode escolher que tipo de geometria snap vai ser. Se vai ser automático, ou seja, qualquer geometria ele vai funcionar como snap. Se vai ser no vertex, que eu já expliquei o que são os vértices, né, que são as quinas, né, as nossas quinas, as edges ou os polígonos. Sendo que edge e polígono tem também a opção para ele dar o snap no centro, por exemplo, da edge. Ele não vai dar o snap em qualquer ponto da nossa edge, ele vai dar o snap somente no centro da edge. Ok? Então, eu vou, por exemplo, mover esse meu vértice aqui. Deixa eu só subir um pouco meu polígono, meu cubo, para ficar mais ou menos no mesmo plano do outro. Trazer ele um pouco para cá também. Eu vou mover essa edge, só que eu vou ligar o snap para o vertex, né? Eu pressionei aqui direto o vertex, mas se eu viesse aqui e mudasse aqui para vertex também seria a mesma coisa, tá, pessoal? Eu já falei isso, mas eu estou falando de novo. Agora, como ele está dando snap para o vertex, a hora que eu mover ele, ele vai agarrar ali, no vertex. Estão vendo? Ele vai agarrar ali no vertex. Eu posso ter essa precisão de se fosse o caso de eu precisar ou querer mover esse meu vértice para próximo desse outro vértice aqui, eu teria essa precisão. Eu teria essa possibilidade, essa precisão. Para edge, ele vai dar um snap na minha edge. Deixa eu ver. Acabei não mudando aqui. Edge. Isso. Ok, ele deu snap na edge, tá vendo? Todo ponto da edge ele está dando snap. Ele dá o snap na edge inteira,
mas me mostra também onde está o centro dela. Tá? Então, com a opção Edge, eu também consigo dar o snap no centro também, sem precisar colocar Edge Center. Mas se eu colocar Edge Center, eu só dou snap no centro da Edge. Ó. Aqui ó, ele não está dando mais snap. Ó. Ele não está mais agarrando, não está mais aderindo. Só ali no centro da Edge. Tá? Mesma coisa com Polygon. Ele vai dar snap agora no polígono. Olha lá. Ele deu snap na face. O Polygon, aquele no modo, é fácil, né? Em alguns outros softwares a nomenclatura é um pouco diferente. É fácil. Né? Então aqui ele vai dar o snap na face, e se eu mudasse para face center, polygon center, ele daria o snap somente no centro do polígono. Aqui vai ser difícil de eu achar o centro desse polígono para o snap. Aqui, ó. Tá? Aqui o centro, ele está dando o snap no centro do nosso polígono. Bom, não tem segredo, né, pessoal? É só habilitar o snap, escolher o modo de snap e ele dá um snap. Esse Fixed Snap, que eu vou falar agora para vocês, o que acontece? Se eu estou snap para vértice, ele vai aderir ao vértice, certo? Porém, eu posso mover livremente o meu objeto. Só que ele vai chegar ali no vértice e vai dar o snap. Deixa eu... Certo? Ele vai mas dá o snap ali na onde eu selecionei, mas eu estou movendo livremente. Se eu ativar o Fixed Snap, ele só vai mover aonde eu tenho o snap. Deixa eu criar um outro cubo aqui, que esse aqui virou bagunça. Olha só. Eu vou ativar o snap de vértice. Com o Fixed Snap agora, eu só vou daqui para cá direto ou para lá. Eu não tenho meio termo. Ó, não tenho meio termo, porque ele só vai aonde vai dar snap. Sem o Fixed Snap, eu consigo mover livremente e aonde, a hora que chega no snap, ele dá o snap. É para isso que serve. E o 2D Snap, ele é bastante útil. Por exemplo, digamos que eu tenho uma situação como essa. Olhando na nossa vista front, deixa eu ver, front mesmo. Pode ser a front ou a back. Esse item, esse meu cubo, ele está mais profundo do que esse daqui. Digamos que eu vou criar uma curva ou algum profile com a pen, ou até mesmo criar uma nova geometria. Mas no caso aqui, para ficar mais fácil de demonstrar, eu vou usar a pen. Se eu ativar o Snap to Vertex e não habilitar o 2D Snap, na hora que eu estiver criando a minha curva, ele vai dar snaps aqui nos meus vértices. Tanto os vértices estão no primeiro plano quanto que estão no segundo plano. Ó. Aqui ó, eu dei snap nesse vértice, nesse, aí depois ele foi lá para trás, deu snap naquele lá de trás. Mas vamos supor que eu não queria isso, eu queria que ele fizesse o meu profile só nesse plano aqui. Então, com
aqui o 2D Snap, ele vai respeitar só um plano. Então se eu der o Snap aqui, e eu clicar aqui, e clicar aqui, aqui ou aqui, ele só deu snapping num único plano. Ele não deu snapping, ele deu snapping aqui, deu snapping aqui, ali não, mas ele só fez num plano. Ele não ficou indo daqui lá pro fundo, do fundo para frente. Então ele só fez num plano, mesmo com o snap ligado, ele só fez num plano a nossa curva. Ok? Bom, continuando aqui os outros modos de snap. Essa primeira opção serve para o modo geometria apenas, né? Se você quer qual a geometria que você vai dar o snap. Aqui em Auto Center ele vai dar geometria em tudo, na edge, no vertex, no polígono, e se for um polígono ele vai ir no centro, se for uma edge ele vai no centro. Agora aqui ele define a layer que eu vou dar o snap. O que são as layers? São as meshes, o item. Cada item é considerado uma layer. Então aqui eu tenho um cubo em cada layer. Se eu estou movendo esse cubo ou alterando a geometria desse cubo, aqui no Snap eu posso escolher se ele vai dar Snap só nos objetos daquela layer, ou seja, esse cubo, como tem outra layer, o objeto não vai ignorar ele. Se tiver outro cubo aqui na mesma layer desse meu cubo que eu estou movendo, vai dar o Snap, senão não. E eu posso colocar que vai dar só no background o Snap. Se eu escolher para dar o Snap só no background, outra geometria do mesmo plano da mesma mesh, ele vai ignorar, só vai dar o snap no background. E eu posso colocar em bot também. Por exemplo, aqui eu vou colocar para dar o snap somente na layer ativa. Então, vamos dar um snap para geometria alta. Ele vai ignorar ali o meu background, aquele meu cubo, porque ele está em outra layer, está em background. Se eu colocar a bot ou background, aí ele vai dar o snap ali. Olha lá, aí ele aderiu ali, porque agora ele considera aquele objeto para que seja feito o snap nele, certo? Bom, o Snap ele só tem essas três opções: grid, pivô e geometria, onde essas outras de baixo que fazem parte da geometria. E tem também dentro do menu Snap uma outra opção chamada Constrain, que ele vai restringir o movimento utilizando essas três opções, que é o Guide, o Background e o Primitive. Bom, o background, inicialmente, o guide mesmo. O guide ele vai possibilitar que você desenhe uma linha guia na viewport para que seu objeto respeite aquela linha guia. Você pode até, inclusive, ter mais de uma linha guia. Aqui eu estou com todas as guias desativadas, eu preciso ativar elas aqui. Habilitando a linha guia, dá para ver ela aqui na minha viewport, esse tracejado. Okay, deixa eu desligar a visualização do pivô agora, para ele não atrapalhar. Aqui eu estou vendo a minha linha guia aqui. Eu posso ter mais de uma linha guia. Posso vir aqui, quando eu ativo ela, eu tenho a opção de mostrar o guia, se vai dar snap para minha linha guia ou não, a distância da minha linha e a posição dela. Eu posso mudar a posição dela de lugar. Ela não precisa ficar exatamente no paralelo ao meu eixo. Eu posso colocar ela assim, por exemplo. E eu posso ativar outras linhas. Eu posso ativar a linha 2. Eu posso ter até 9 linhas guias aqui ao mesmo tempo na minha viewport.